Vive contigo a paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, jamais deixe de amar a Deus. A vida que nasceu contigo é a tua chance de ser bem melhor. Plante que a vida desperta sementes de amor, alegria e paz. Seja instrumento divino. Olá! Hoje nós vamos refletir sobre o planejamento reencarnatório. Temos por base questões do Livro dos Espíritos e também relatos que André Luiz nos traz nas obras Missionários da Luz e Nosso Lar, em que foi ditado, por ele ao Chico Xavier. Então, na questão 258 e 259, em O Livro dos Espíritos, eles comentam e nos explicam acerca das escolhas das provas, as provas da nossa existência física, nossa existência corporal. Então, eles nos dizem que é o espírito quem escolhe o gênero de provas que vai querer suportar. E é nisso que consiste, então, o seu livre-arbítrio. Deus concede ao espírito a liberdade de escolha, deixando para ele toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. Então, o caminho do bem, como do mal, está aberto. É o espírito quem escolhe o gênero de prova, e os detalhes são consequências da sua posição, e muito frequentemente também de seus próprios atos. Se o espírito, querer nascer entre malfeitores, como eles nos trazem um exemplo, ele sabia a que arrastamentos iria se expor, mas não a cada um dos atos que viria a praticar e que são resultados da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta, e sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que aguardam, pois tudo depende das nossas escolhas. Então, os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que vão interferir no nosso destino. Se nós tomarmos um caminho cheio de sulcos profundos, sabemos que devemos tomar grandes precauções para não cair. E não sabes em qual deles cairá. Pode ser também que não caias se fores bastante prudente. Então, se nós passando por uma rua e uma telha vier a cair na nossa cabeça, não creamos que esteja escrito, como nós vulgarmente dizemos, Então, o planejamento, a escolha das provas, é responsabilidade do espírito, porém as consequências, os detalhes, recaem sobre a nossa responsabilidade, nós apenas escolhemos os grandes acontecimentos, e os detalhes dependem das nossas escolhas, se vamos prosseguir conforme o nosso planejamento ou vamos nos desviar dele. Aí no livro Missionários da Luz, André Luiz nos traz, uma exemplificação, um relato de como acontece esse planejamento da reencarnação no plano espiritual, antes de nós virmos ao planeta Terra vestido nesse corpo físico. E é o que Alexandre, então, comenta,
elevando-se a alma em cultura e conhecimento, e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores missionários. Então, Alexandre era quem estava orientando André Luiz nessa visita ao planejamento da reencarnação, a esses edifícios, esse centro de planejamento, que é o que ele nos relata. Então, quando ele chegou a esse centro, nos trazendo os seguintes detalhes. Constituía-se um movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque, quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes ao que me parecia. É o que André Luiz nos relata da primeira sensação, da primeira impressão que ele teve nesse centro de planejamento. E aí que Alexandre explica para André Luiz que as entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal. É necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais, que era então o que aquelas entidades estavam, ao ver de André Luiz, discutindo, comentando sobre essas questões, esses planos de reencarnações próximas, mas não necessariamente deles, eles estavam ali intercedendo por algum amigo, por algum ente que não estava em condições de fazer esse planejamento, como veremos logo a seguir. Então, André Luiz questiona, sobre a questão da hereditariedade fisiológica, porque se lá é planejado, o corpo físico de acordo com a necessidade que o espírito necessita para a sua existência, para o seu progresso, ele questiona, mas e a questão da hereditariedade fisiológica? Como funciona? E aí o Alexandre explica para ele que funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as formas mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas
determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção, que é o que Alexandre, então, explicou a André Luiz. Se não há necessidade do espírito vir com aquela deficiência no corpo físico ou com algum problema genético, automaticamente, naturalmente, vai sofrer influência para que não tenha isso pré-determinado em seu organismo. E aí, André Luiz ainda nos traz o relato, no mesmo livro, Missionários da Luz, em referente a 2 estátuas que ele visualizou nesse centro de planejamento, ao que ele narra, né, nos trazendo detalhes, que não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam 2 maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos, as mais diversas glândulas. Por meio de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Então, ali nessas estátuas, era possível ver todos os órgãos em seus detalhes, as diversas glândulas, e que apresentavam, né, exibiam eflúvios luminosos nessas estátuas. E aí Alexandre, né, comenta com André Luiz em relação da importância que devemos ter em relação a este projeto, este planejamento da reencarnação, ao que ele comenta que na crosta, em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto, para muito de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas, do homem e da mulher. Então, ele comenta sobre essa questão, esta importância da reencarnação, da oportunidade de reencarnar. Na questão 694 do Livro dos Espíritos, eles ainda comentam, né, acerca da pergunta feita a eles, que os usos que têm por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade, prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Então, quantos aqui estão praticando, né, estão tendo efeito em deter a reprodução, ao plano espiritual, esse processo importantíssimo, porque significa a vinda, o progresso, né, a oportunidade para a redenção. E aí, na questão 132, os espíritos ainda comentam, né, que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Para alguns,
é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nessa questão 132, os Espíritos nos esclarecem essa importância em que nos é imposto, né, a encarnação, a necessidade de nós expiarmos, nós progredirmos e atingir a perfeição, e principalmente de cumprir a nossa parte na obra da criação. Então, quando nós vamos reencarnar, nós iremos ter esse aparelho em harmonia, que é o que os Espíritos nos dizem aqui, com a matéria essencial do mundo, né, do planeta em que vamos reencarnar. Que é aí que vamos, então, cumprir, né, as ordens, vamos progredir. Aí, André Luiz, então, comenta, né, que, então, neste momento, compreendi com novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Aí, Alexandre, né, retoma, orientando André Luiz, que em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Na questão 262, os Espíritos nos dizem que Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. Então, quando o espírito não está em condições de planejar a sua encarnação, outros intercedem por ele, que é o que acontece, né, o serviço de intercessão. Então, há diversas colônias que estão desempenhadas com essa finalidade de auxiliar a reencarnação. E aí, quando, em relação a isso, André Luiz relembrou do seu pai, né, o que ele comenta. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio. Meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou, faz algum tempo, à esfera carnal, em condições bem amargas. Então, esse relato da reencarnação de Laerte, o pai de André Luiz, ele narra no capítulo 3 e 46 do livro Nosso Lar, que diz o seguinte, que nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Então, ela explicou
que há 12 anos vinha trabalhando para reerguer o marido, que estacionava em zona compacta de trevas do umbral. Seus esforços em ajudá-lo, no entanto, eram neutralizados pelas duas entidades vingativas que o obsediavam. O pai de André mantivera ligações clandestinas com essas duas mulheres, e assim que desencarnou, foi flagrado pelas desventuradas a quem fizera muitas promessas. Laerte não podia continuar na situação em que se encontrava, pois corria o risco de mergulhar em abismos mais profundos, comprometendo-se muito mais. Para ele, não havia alternativa senão reencarnar. Então, o pai de André Luiz foi um caso em que ele necessitou dessa intervenção. A ele foi imposto, né, a condição de reencarnar devido à situação que ele se encontrava. Ele não estava em condições de planejar a sua reencarnação. E aí, então, né, na semana anterior, conseguira driblar a vigilância das mulheres e os benfeitores providenciaram seu imediato retorno à carne. A mãe de André seguiria logo, enquanto as duas obsessoras seriam recebidas como filhas dali a alguns anos. Num gesto de extrema renúncia, a mãe de André receberia em seu regaço maternal aquelas irmãs infelizes. Aquela anciã venerável não era somente sua mãe, era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. E aí, diante disso, dessa exposição de André Luiz em relação ao pai dele, Alexandre esclarece, né, André Luiz, se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que lhe terão endossado promessas no serviço regenerador, que foi o que aconteceu com o pai de André Luiz. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso de trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. E aí, André Luiz continua nos falando sobre o pavilhão de desenhos. Então, quando eles se aproximaram dos pavilhões de desenho, eles encontraram numerosos cooperadores que traçavam planos para reencarnações incomuns. E aí, o que ele nos traz os detalhes, então, desse lugar. Penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas, demonstrando peças do organismo humano, estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. E aí, então, no serviço, quem explica isso é Manassés. No serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso,
Trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. E aí, então, André Luiz comenta, né, nos traz um exemplo de um desse projeto de reencarnação. É o que ele nos diz, que tratava-se de um colega que depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Quando Silvério veio questionar, né, sobre o projeto de reencarnação dele, veio perguntar, né, se informar se o modelo dele estava pronto. Manassés responde, e creio, poderá procurá-lo amanhã. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente, lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. E aí que ele diz sim, né? Silvério concorda. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos no mínimo, né? Falou ao Silvério que ele reencarnaria e ficaria, né, por no mínimo 70 anos. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. Então, esse termo que os espíritos usam em relação à condição de um completista é um título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, retornando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outra. Mas, por vezes, desprezamos 50, 60, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira de operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. Então, muito de nós regressamos, né, ao plano espiritual, não nessa condição de completista, por não termos aproveitado todas as oportunidades, né, ao nosso aprimoramento, a nossa evolução. Então, aqui nós ficamos, né, nós perambulamos, e além de a gente não movimentar energias, né, em favor, em benefício a outro, nós ainda
movimentamos essas energias em atividades inferiores, né? Em que nos comprometemos muitas vezes, além de contribuir, né? Em vez de contribuir para o nosso progresso. Então, o completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missão de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. É o que Manassés, né, nos fala que, então, apenas o espírito completista, ele pode escolher à vontade o corpo que irá reencarnar novamente. Então, aqueles que regressam não nessa condição, sempre recebem o serviço de intercessão. É alguém, algum ente, algum familiar, algum amigo íntimo nosso que está lá, né, intercedendo por nós no nosso planejamento. E então nós vimos, né, que o espírito, ele escolhe o gênero de provas que quer suportar. É nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, tudo que nós fizermos, nós teremos essa responsabilização. Deus concede ao espírito a liberdade de escolha. Então, nos deixa toda essa responsabilidade dos nossos atos e as suas consequências. Então, o caminho do bem como o do mal depende de nós, né? A escolha em prosseguirmos. O espírito, então, ele escolhe o gênero de provas, mas os detalhes são consequências da sua posição e, muito frequentemente, dos seus próprios atos. Então, somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. E Deus nos impõe, então, a encarnação com o objetivo de nos fazermos chegar à perfeição. Para alguns, é uma expiação, para outros, é uma missão. E também vimos, né, na reflexão de hoje, que pode sim nos ser imposto uma existência, né? Pode ser sim imposto uma existência, um espírito, quando este, né, na sua condição de inferioridade ou má vontade, não está apto para compreender o que poderia ser-lhes mais salutar. Era essa a reflexão que tínhamos para hoje. Cultive contigo a paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, jamais deixe de amar a Deus. A vida que nasceu contigo é a tua chance de ser bem melhor. Plante que a vida desperta sementes de amor, alegria e paz. Seja instrumento divino, pois o teu destino você mesmo faz. Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você. Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você. Cultive contigo a paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, jamais deixe de amar a Deus. A vida que nasceu contigo é a tua chance de ser bem melhor. Plante que a vida desperta sementes de amor, alegria e paz.
seja instrumento divino, pois o teu destino você mesmo faz. Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você. Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você. Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você. Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você.